Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que Deus seja louvado nesse momento. Meditem na letra dessa canção. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu vi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecar, assumindo toda a culpa em meu lugar. Mas transforme o coração no sacrifício feito lá na cruz, e agora tenho
A verdade nos salvou. Foi de todos o maior do sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo foi se resumou naquele lado. Deixar o seu nome foi de todos o maior do sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Que todos os dias possamos valorizar o sacrifício que ele fez por nós, amém? Ei. Feliz sábado, irmãos. Nesta manhã. Antes de entrar na mensagem, eu quero algumas considerações a vocês. Falando o seguinte, nós estamos... Não tem nada normal hoje no mundo, na verdade, né? Nada está funcionando normalmente como deveria funcionar. Tudo está sendo adaptado, inclusive o nosso culto. Nós estamos aqui num processo de adaptação à circunstância. Então, pelas vias normais, nós deveríamos estar fechados. A igreja devia estar fechada como foi na primeira onda. Acharam por bem fechar a igreja para evitar a contaminação. E nós estamos vivendo num momento tão sério que a contaminação hoje ela é maior do que da primeira onda. Então, só para a gente tem que pensar nisso, certo? Não é para ficar com medo, não é para se desesperar, mas é para ter consciência do momento que nós estamos vivendo. Mas nós entendemos que se fecharmos a igreja, o prejuízo espiritual ele é muito maior do que correr esse risco. Existe a possibilidade de a gente fazer o culto correndo o mesmo risco que a gente corre normalmente para viver lá fora. Para você ir no mercado, para você se locomover de um lado para o outro. Você não consegue viver numa bolha. Então, aqui na igreja nós temos que nos adaptar a essas regras para não aumentar o risco de estarmos aqui. Então, aqui na igreja, nós vamos correr o mesmo risco que corremos em casa, quando vamos ao mercado. Não tem jeito, viver é arriscado. E, então, se a gente vai correr esse mesmo risco, vamos correr o risco adorando a Deus, né? Porque é bem melhor do que a gente vai correr o risco de qualquer forma, ficando em casa ou estando aqui. Agora, para que esse risco seja amenizado aqui, a nossa presença aqui não amplie esse risco, nós precisamos nos adequar às regras. Irmãos, tome cuidado, porque usar isso aqui é chato mesmo. É chato, reduz a nossa capacidade de respirar, esconde o nosso rosto, é desconfortável. Mas
Para que nós vamos usar? Justamente para ter a possibilidade de adorar o Senhor e manter o risco o mesmo que a gente tem de viver normalmente. Então, não deixe seu nariz de fora, dona Rejane. Não deixe o seu nariz de fora, porque o nariz é a entrada, é uma das entradas. Você pode estar todo cheio de Covid. O Covid pode pegar na sua pele, existe uma barreira natural na pele que ele não penetra. Mas nas vias respiratórias, na mucosa da boca, nos olhos, onde tem mucosa, onde tem vias respiratórias, onde tiver a parte líquida no seu corpo, ali é a entrada desse vírus, certo? E o maior risco que a gente corre aqui na igreja é essa troca aqui de microfone. É preciso que os microfones sejam higienizados. E quando você trocar o microfone, passe álcool nas mãos. Pegou no microfone, pegou em alguma coisa, passe álcool nas mãos. Ou lave, passe álcool nas mãos, que é mais rápido, está aqui na nave da igreja, não precisa ir lá para dentro. Não é desconfiando de ninguém, não. Trocou o microfone com outra pessoa, higieniza as mãos. A pessoa não vai ficar, pode ficar com nojo de mim, não existe isso. Então nós vamos evitar pegar nas mãos, trocou alguma coisa, qualquer superfície lisa, você pode se contaminar até com o vidro do entregou a outra pessoa, o bicho está aqui. Se você não higieniza suas mãos, usando água e se contaminando. Então, nós precisamos nos... Pode falar, eu estou falando, justamente, por causa dessas gotículas que ficam em suspensão no ar, a gente tem que evitar. Nesse processo de adaptação, a escola sabatina estava cheia de projetos, cheia de planos de trazer pessoas de fora. Cada semana tinha um grupo aqui, porque é bom um culto renovado com pessoas de outras igrejas. Irmãos, nós vamos suspender tudo isso. Vamos ter que suspender para nos adaptarmos. Por quê? Evitar que outras pessoas venham lá para cá, sei lá, assim, nós já somos um rebanho aqui, estamos acostumados, temos os nossos hábitos. Pode vir uma pessoa com um hábito diferente, ou até ela não se arrisca com a gente, e nem a gente se arrisca com ela. Outra coisa é, o número aqui da igreja está mais restrito. Nós só podemos funcionar estourado, explodindo 32 pessoas. Certo? 32 pessoas. Então, isso já vai limitar o número de pessoas que pode vir para cá. Então, qual foi a sugestão nossa para a escola sabatina? Beth, suspende os contatos que você tem dos grupos e nós vamos fazer a escola sabatina entre nós mesmos. Então, quando a diretora lhe procurar para sugerir uma data para você fazer a escola sabatina, pense nessa situação. É para uma causa, é para a gente continuar funcionando, que você deve ter a sua parcela de contribuição. Então, se solicitar você a vir fazer uma escola sabatina, uma atividade aqui, aceite de bom grado, que é por uma causa nobre. E se você vê aqui algumas figurinhas repetidas ao longo da semana, não se preocupe com isso não, venha no espírito de adorar a Deus, independente de quem esteja, o instrumento esteja sendo usado aqui. O instrumento não vale nada, é igual a você. Mas o importante é o que ele está fazendo, é para que ele está sendo utilizado. Então, aqui também na mensagem vocês vão ver muitas figurinhas repetidas. É um processo, é um período de adaptação. Quando a coisa flexibilizar, quando esse risco diminuir, a gente vai se expandindo. Mas enquanto isso, nós vamos trabalhar de maneira restrita. Apoie o Ministério da Criança e dos Adolescentes que estão fazendo os cultos pela online, reunindo o pessoal à lição online, porque eles precisam desse apoio. E essas crianças precisam ter contato com Deus nesse período. Outra coisa, agora é a hora de fazer valer a mensagem do Evangelho. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é estar disposto a morrer se preciso for. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar pronto para morrer. Sério? Falo sério. Esteja pronto. Evite a todo custo, mas esteja pronto.
o coração partido de um rapaz que eu conhecia de vista, rapaz, jovem. Fiquei sabendo que faleceu ontem, uma hora rápida, assim. É uma pessoa que eu conhecia de vista, mas eu sinto no meu coração como se tivesse perdido um amigo. Por quê? Pela forma. O pai jovem, cheio de saúde, de repente parte assim, e ali acabou. E nós que conhecemos a verdade, existe uma esperança para aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Ponha a sua vida em ordem com Deus, consagre-se ao Senhor, procure evitar contaminação a todo custo, não pegue em mão de ninguém, não se pegar, higienize, só respire o mesmo ar com as pessoas da sua família, porque tem jeito. Instrua as pessoas das suas famílias para não ficar por aí em contato com todo mundo, porque pode levar para casa, certo? Então busque evitar a qualquer custo, mas espiritualmente a vida tem que estar arrumadinha diante de Deus, assim como Ezequias. Deus falou assim: Ezequias, arruma a tua casa, porque tu vai descansar. Nós estamos vivendo um período que isso pode acontecer conosco. Então, vamos orar, vamos nos consagrar para passar por essa fase sem nenhuma perda entre nós. Mas se isso acontecer, nós precisamos estar prontos. É só isso, precisamos estar prontos. Não tem, a gente sabe que não é para viver eternamente. Então, dê a sua contribuição, esteja aqui conosco. Estamos tentando nos adaptar. Já temos aqui um processo de transmissão. Já que vai se restringir o número de pessoas aqui, vamos alcançar essas pessoas em casa. Vamos instruir essas pessoas de casa para que acompanhem a nossa programação. Para quê? Para que exista um processo de unidade entre nós. A unidade seja mantida. Essa unidade é importante, né? A unidade, a igreja, o povo da igreja ali reunida. Então, essa unidade faz importância. Nós pertencemos àquele grupo. Isso cria uma identidade. Isso é bom. Então, nós estamos tentando nos adaptar para isso. Então, que Deus seja conosco e nós, mais do que nunca, dependamos dele com muito mais firmeza. Justamente. Então, a nossa comunhão deve ser em casa, como se estivesse na igreja. Isso mesmo. Nós não podemos ter que mais. Com certeza. Essa questão de fechar ou não, hoje depende de nós. Vai ter um dia que não é igreja. Justamente. Se nós não temos essa comunhão que nós temos na igreja em casa, eu acho que tem sentido que nós tivesse Deus está permitindo um exercício entre a gente. Essa verdade a gente já sabia há muito tempo, gente. Que igreja não abriria, que seríamos proibidos disso e daquilo. Não é novidade para a gente. Aí quando chega o ensaio, a gente se abate? Imagine quando chegar a prova de verdade, né? Então fiquemos firmes. É Deus nos permitindo nos exercitar para a prova final. Hoje nós vamos dar fechamento, né? Fechar o tema da semana de mordomia que começou, a mini semana, chama de mini semana, começou na quarta-feira com alguns temas e hoje nós estamos finalizando a semana do Crescendo em Graça, né? É um programa que já faz parte do nosso cotidiano já há um tempo, que a ideia é que aprendamos a crescer nessa graça de Deus que nos envolve de uma maneira absurda, como nós vimos na lição da Escola Sabatina. É a graça de Deus que nos envolve. E nessa graça nós precisamos crescer, né? Assim como Jesus Cristo crescia em estatura e em graça diante de Deus quando era menino, né? E nós também, quando vamos conhecendo, cada vez que mais vamos conhecendo a Deus, nós vamos crescendo nessa graça, na compreensão de quem é Deus e quem somos. Esse é o resumo da vida cristã. O que é cristianismo? Cristianismo é um relacionamento com Deus, onde você vai conhecendo Ele e se conhecendo ao mesmo tempo, né? Então, aí quando você se conhece, você se abomina, né? Que sabe que não vale nada. E quando você conhece a Deus, você fica boca aberta. Como é que Deus, sendo quem Ele é, se preocupa comigo sendo quem sou? Então, esse é o exercício, assim, um resumo preciso do Evangelho, esse relacionamento de
de conhecer quem é quem nesse jogo aqui de xadrez na vida espiritual. Mas eu quero começar cantando com vocês. Vamos enaltecer o nome do nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 16, Tom, assentados mesmos. Vamos cantar o hino de número 16, porque isso, e analise a letra desse hino, isso exalta o nosso Deus como nosso Criador, Redentor e Mantenedor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ao que nos convida a prova de amor, em pois confiam do seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja para sempre o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a exaltar o teu nome, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quem tu és nos acompanhando nessa transmissão. Abençoa os seus lares, ó Deus, e não permita que a morte entre pelas nossas portas. Não permita, ó Deus, que o teu povo seja atingido, mas faz cumprir a tua promessa, quando o Senhor diz que aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansarás e estarás seguros. Ó Deus, que seja real no nosso viver a nossa dependência do Senhor e a nossa confiança no Senhor, para que o teu anjo, ele possa de verdade sentar ao nosso redor e nos proteger. Aceita-nos, ó Deus, essa manhã, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Senhor, para sermos testemunhas tuas aqui, onde quer que o Senhor nos chamar. Fale os nossos corações por meio da tua palavra, nós oramos agradecidos por Jesus. Amém.
Então, irmãos, fechando aqui a semana do Crescendo em Graça, o primeiro tema na quarta-feira nós falamos sobre o primeiro Deus, né? Você falar primeiro Deus, Deus vem em primeiro lugar, é Ele que toma a iniciativa. Na quinta-feira, falou da verdadeira prosperidade. Prosperar na perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. Quando se fala de prosperidade na vida, humanamente falando, se fala em enriquecimento. Pessoas que têm muitos bens. Na prosperidade de Deus pode envolver isso também, mas a alma próspera vai muito além do que recursos financeiros, né? Na sexta fala de um pacto de amor, né? É um pacto onde duas ou mais pessoas se decidem por uma ação, por um princípio. Esse pacto ele é forjado não em leis rígidas, mas em numa lei muito mais forte, que é o amor primeiro de Deus para conosco, e esperando essa retribuição, que às vezes que há uma falha nessa volta, nessa troca. Deus nos amou de uma maneira que não teve explicação, que quem quis narrar falou assim de tal, né? Porque não encontrou palavras para mostrar, para descrever esse amor de Deus. E agora fica faltando a contrapartida, a nossa resposta diante desse amor. E hoje o tema, o título é Sócios de Esperança, né? Você sabe que uma sociedade só é formada entre pessoas que têm algo a dar. Imagine se você tem recurso e você almeja ampliar os seus recursos e você vai buscar um sócio. O que é que você almeja? Você não está preocupado em pegar o seu recurso para transferir para o seu sócio. Não. A sua preocupação é saber o que aquela pessoa tem para agregar aquilo que você tem para crescer. Então, essa pessoa, ela tem conhecimento ou tem recurso que quando juntar com o meu, vai expandir. Então, quem procura um sócio está pensando sempre em expansão. Aí imagine você, então, se um bilionário lhe propõe uma sociedade, né? Pense aí num bilionário. O mês passado, eu ouvi no jornal notícia do primeiro trilionário, né? Trilionário. O camarada conseguiu, nessa vida simples, mortal que nós temos, frágil, conseguiu acumular a bagatela de 1 trilhão. É o dono da Tesla, de uma empresa para você ter ideia de quem é o camarada, a empresa dele fabrica foguetes para alugar para a NASA, para os Estados Unidos, para os outros países, para fazer experiências, para lançar satélites. Então, o cara conseguiu alcançar a bagatela de 1 trilhão de reais, não é de dólares não, de 1 trilhão de reais na sua conta. Beleza, né? Então esse camarada chega ali e propõe uma sociedade. Você pense aí o que é que eu tenho para que... Não, quem tem um recurso desse não busca um sócio, gente. Ele paga para você trabalhar. O que é que você tem que pode prestar para mim? Pronto, eu vou lhe pagar e você vai me servir. Mas quando você busca um sócio é porque essa pessoa tem um valor que está acima do que você pode pagar. E quando nós pegamos comparando com Deus, já tem uma situação que não se encaixa. Deus não se enquadra em nenhuma descrição da nossa ideia de trilionário. Se a ideia de trilionário na tua cabeça... Você sabe quanto é 1 trilhão? É dinheiro que a gente não consegue contar. Pegaram aquele dinheiro lá de Gedel. Foi quanto, Jânio? 21 milhões? 53 milhões. Foi um tempo terrível para a polícia contar. Aquilo ali deve que ter máquinas para contar. Imagine, pensa em 1 trilhão. Essa igreja cheia de dinheiro, você vai dar câimbra nos dedos, vai dar... Não conta. É dinheiro que você não conta, nem eu. Certo? Então, quando você pega... se a ideia de trilionário é uma coisa absurda, a ideia de Deus não passa nem perto disso aqui.
Deus não se enquadra em nada de grande que a gente possa imaginar, porque Ele está além. Salomão, quando foi construir um templo para Deus, ele pôs, fala na internet, se você buscar assim, a lista dos homens mais ricos, a lista dos homens mais ricos de todos os tempos. Salomão está enquadrado entre eles. De 200 trilhões é o que eles conseguem fazer uma estimativa do que eles possuem. Gengis Khan, muitos líderes do passado estão na lista dos homens mais ricos do mundo. Tem até um sul-africano. Os homens. Então, mas nada disso chega perto do que Deus é. Então, nessa manhã, eu quero meditar com vocês nessa ideia absurda de Deus nos chamar para ser seus sócios, né? E como é que funciona essa sociedade? E seria uma estupidez da nossa parte, uma estupidez tão grande da nossa parte, se recusar a ser sócio de Deus. Estupidez mesmo. Por quê? Porque imagine que um trilionário lhe convida para ser sócio, para você entrar com o salário mínimo, aquilo que você tem, e junto com o que ele tem, ele te oferecer lucros. Peraí, você está fora de cogitação. E Deus, Ele consegue, ele nos chama só com um único propósito. Deus não está querendo ampliar o que Ele tem, porque o que é que Ele tem? O que é que Deus tem? Deus tem tudo, irmãos. Ele não tem, Ele é tudo. Ele não tem, Deus não tem, Deus é. Então, acho que a gente já foge dessa... Nem que Deus tem. Não, Ele não tem, Ele é. Para você ter ideia do que é um trilhão, a soma de todas as riquezas do Brasil em um ano, riquezas de bens e serviços, o PIB do Brasil, que é a soma de tudo isso, chega a 7 trilhões. 7 trilhões por ano é a soma do PIB do Brasil. 7, alguma coisa. Então, para você saber o que é que esse camarada tem de dinheiro. Então, aí pega Deus, me chama para ser sócio dele. Vamos ver então como é que se desenvolve. Para que ocorra uma sociedade bem-sucedida com Deus, é preciso, primeiramente, entender que Deus é proprietário de todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 24. Salmos 24. E vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai, Criador, Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. E agora nós vamos fazer uso da mesma. E o nosso pedido é que o Senhor nos impressione com o poder da Tua palavra. Que o Senhor nos converta pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor nos instrua pelo poder da Tua palavra. Nos oriente, Senhor. Que o Senhor nos corrija pelo poder da Tua palavra. Para que firmemos, ó Senhor, na Tua verdade. Porque está escrito nessa mesma palavra que nós, ao conhecermos a verdade, seremos libertos. Por isso, Pai, liberta o Teu povo, liberta-nos nessa manhã do egoísmo, da avareza, de qualquer sentimento que nos atrapalha de mantermos comunhão com o Senhor e com o nosso semelhante. Tenha misericórdia das nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, irmãos, é esse aqui descrito nos versos 1 e 2 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que está e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes os estabeleceu. Esse é o Deus que nós conhecemos. É o dono da terra e de tudo o que nela existe.
Quando você vem para a vida, você vem, a mão nem fica nem atrás nem na frente. Eu não vou falar isso que não é verdade. Com a mão na frente e para trás é quando a gente toma consciência da nudez, né? Mas a gente vem sem nada, nada. Como diz Roberto, trouxe nada, né, Roberto? Nada. E tudo que nós adquirimos aqui já existia aqui. Então Deus nos concede, primeiro, o privilégio de existir, nos protege, usa anjos, os pais são os verdadeiros anjos de Deus na vida dos seus filhos, para proteger, para guardar, para curar. Aqui uma anja ali com a sua filhinha no braço, guardando e protegendo. E ela dorme, aqui tem mais uma anja aqui na frente, dorme nos braços da mãe, na segurança total, que nem o mal lhe acontece. A confiança que nós lançamos nesse ser que nos embala, nos protege. Estamos ali, Regina e Adriele, seu anjo da guarda que Deus te confiou, Adriele. Não perca isso de vista, não desvalorize isso. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não valorizam mais seus pais. E o momento que nós estamos vivendo, o momento dos dias do fim, a tendência natural do mundo destrutivo é que os filhos não obedeçam os seus pais. Mas, na ótica de Deus, não. Os pais têm que ser vistos como verdadeiros anjos que são colocados em nossas vidas. São falhos, cometem suas falhas, mas tem que ser valorizado pelo serviço que presta, né? Então, ele nos chama para a existência e nos cerca de um ser todo especial que nos garante a nossa sobrevivência, nos instrui e nós vamos crescendo no conhecimento e na proteção até chegar a quem somos, até chegar a ser quem somos hoje. Tudo isso porque Deus usou pessoas para isso. E depois, quando nós criamos consciência, agora nos chama para essa responsabilidade. Põe no coração da mãe e do pai um amor que vai além do que a gente possa imaginar. Como é que você ama alguém que é rebelde e desobediente? É o pai e a mãe. Então Deus faz esse milagre na vida do ser humano. Chama ele à existência e cerca de anjos. E tem outros anjos que cruzam nossas vidas, as pessoas bem intencionadas, as pessoas que nos amam, né? E nós somos convidados a ser anjo na vida das pessoas. Cada cristão deve ser um anjo de Deus na vida do seu próximo. O que a gente viu ali em Isaías hoje, essa semana, o evangelho, o resumo do evangelho, é o servir, é o relacionamento com o próximo. Não existe religião mais poderosa do que um bom relacionamento com o seu próximo, você visando o seu crescimento, o crescimento dessa pessoa, o bem-estar dessa pessoa, né? O verso que nós vimos para memorizar diz: se o nosso desejo de alimentar o faminto, de proteger o que está desamparado, isso será luz nas nossas vidas. E as trevas, se a gente fizer isso, as trevas que nós estamos, na verdade, ela será como a luz do meio-dia. Mesmo vivendo nas trevas, mas será comparada à luz do meio-dia. Isso vai depender do nosso relacionamento com o nosso próximo. E às vezes nós somos tão egoístas, pensando em nós mesmos, quando Deus nos chama para um desafio maior. Então, se nos desprendermos do egoísmo, da prepotência, do exclusivismo, e enxergar o próximo como a extensão o Filho de Deus, então eu tenho que fazer o meu melhor na vida dessa pessoa. É difícil porque nós somos pecadores. O pecado que está em nós nos distancia disso. Mas por uma visão espiritual, nós temos que ir além da questão humana e enxergar com os olhos de Deus aquilo que está ao nosso redor. A Bíblia não fala de merecimento, não está falando assim, é o que está faminto porque fazendo a coisa. Você não sabe porque a pessoa está com fome, simplesmente está com fome e você pode, ajude. Está nu e você pode dividir a sua roupa, ajude. Fazendo isso, você está cumprindo o evangelho. Você está, na verdade, representando Deus na vida dessa pessoa. O que é o evangelho, o jejum que Deus está pedindo? É que
conhecendo quem eu sou, eu abro a mão de quem eu sou para ser parecido com Deus na vida de alguém. Nós vimos na lição da escola sabatina, a introdução do sábado, um casal judeu que estava sendo perseguido, sofrendo ameaça por um líder da Ku Klux Klan, que era uma organização terrorista, na verdade, né, que combatia os negros, os judeus, pessoas que ele não gostava. E ele descobriu quem era. O que foi que ele fez? Ele foi lá e destruiu o seu inimigo. Mas destruiu como? Foi lá, fez um belo de uma refeição, chegou lá, ofereceu aquele rapaz, surpreendeu ele, ficou sem saída, e disse, o relato diz que no final aquele homem desejou ser um judeu. Diz que o verdadeiro cristão, ele destrói os seus inimigos, transformando em amigos. Então, como é que você vence o seu inimigo? Trabalhando para transformar ele em seu amigo. E essa é a mensagem de Deus, quando ele nos chama para ser parecido com ele. Por isso que Deus nos chama para ser seus sócios, não é pensando no que ele vai ganhar, mas é no que pode nos beneficiar. Veja Ageu 2:8. Veja, Fabiana, leia para a gente aí. Ah, sim, quem é que tem um zóio bom aqui? Isaura. Ageu 2:8. É esse ser aqui que está nos chamando para fazer uma sociedade com ele. Nós vimos aqui que ele é o dono da terra, é tudo tal. O que é que é Ageu? Tem Ageu, tem Bíblia que parece que não tem, mas tem. Né? Ageu 2:8. Parece que não tem na sua Bíblia, mas tem. Se procurar direito, acha. Tanto a prata quanto o ouro lhe pertence. Declara o Senhor dos Exércitos. Ao Senhor pertence a prata e o ouro. E Ele me chama para ser o seu sócio. O que é que Ele quer comigo? Está querendo tirar o que de mim? Ainda tem um egoísta, ainda pensa nisso. Nossa, dá dinheiro a Deus. Que negócio de dar dinheiro a Deus? Doris, veja aí o Salmo 50. O Salmo 50, 10-12. E 10-12 diz o quê? As imalias do campo. Tomaria para mim? Irmãos, esse é o Deus. Isso aqui é só um desdobramento do que nós vimos lá do Salmo 24. Tudo isso é para, quando ele fala assim, a terra e tudo que contém, aqui vai desdobrando essas coisas do que ele tem. Qual é o interesse de Deus em nos chamar para ser seus sócios? É justamente, agora assim, é uma coisa que foge também dessas regras de sociedade. Deus, na verdade, chama todos a serem sócios, né? Quando ele chama a existência, já é doando o bem precioso que é a vida. Aqui, uma vez vivos, conscientes de que somos conhecedor do bem e do mal, a ideia é tomar conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? Aí a gente vê que Deus é esse dono de todas as coisas e nós não nos pertencemos a nós mesmos. Ele é nosso dono também. E ele poderia impor a sua vontade na nossa vida, independente de nós querer. Ele tem o direito de fazer isso. Mas ele nos considera como seres individuais, digno de tomar decisão por si próprio. Olha que privilégio. E aí ele nos propõe as coisas. Deus chegar, o dono de todas as coisas, vem a mim e me propor, quando ele poderia simplesmente impor. Mas ele me propõe que eu o conheça e o respeite.
e o considere como ele é. Olha que privilégio. E às vezes eu fraquejo nessa questão. Veja, vamos ver então Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, os versos 13 a 17. Dê a Felipe aí, Tom. Colossenses 1, de 13 a 17, Felipe. Som. Ei. 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 Som. Ei. Ei. Som. Ei. Som. Ei. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui está, irmãos, o propósito, como é que Deus faz esse chamado, né? Aí apresenta Deus como dono de todas as coisas e agora vem apresentando Cristo como seu representante aqui na terra. E nós fomos chamados, fomos criados, fomos perdidos e fomos resgatados, e agora para viver nesse reino. Para viver nesse reino com um propósito todo especial. Existe uma incumbência para esses representantes de Deus aqui na terra, que é chamar outras pessoas, convidar outras pessoas para serem sócios de Deus. É a nossa missão, né? Aqueles que não conhecem a Deus precisam ser alertados por aqueles que conhecem que existe um Deus, dono da prata e do ouro, dono de todas as coisas. Falar para nós mesmos que nada somos, assim como viemos para a vida, vamos partir dela sem levar nada. Ainda disse que caixão não tem gaveta, né? Justamente. Já não tem que... Você só vai com o que lhe derem, a roupa que botarem. Se alguém botar, se não botar, nem nada isso você leva. Então, nós viemos essa vida, gente, para ter essa experiência com Deus, e uma vez que fomos perdidos, tomar consciência que fomos resgatados. Isso custou um preço, nós vimos isso na escola sabatina, na lição da escola sabatina. Venha e compre sem dinheiro. A ideia de comprar sem dinheiro é justamente porque aquilo que eu vou te vender, eu vou te vender porque é caro. Então eu estou te vendendo algo. A ideia de vender é só para dizer que é valioso, né? Mas como é que eu compro? Você compra sem dinheiro nenhum. A lição traz uma questão, né? Tem uma questão. Aí, cara, a salvação não custa nada ou custa tudo, né? A lição não custa nada, que você não tem recurso, que a gente fosse, mesmo se a gente comprasse, era com recurso que não é nosso, mesmo se fosse comprado, e já não é. Mas ela requer, irmão, essa sociedade requer algo. E essa é a dificuldade que nós temos de manter essa sociedade com Deus, é porque ela requer a nossa entrega total, a nossa sujeição, a nossa obediência. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui um dia da lição que eu grifei. Quando ele pede o nosso tudo aqui, ó, em Mateus 10:39. Vê, volta ali. Mateus 10:39. Ele fala que aquele que perder, que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder, não é isso? Mas aquele que perder a vida por amor a Cristo,
Axalá. Então, essa sociedade, ela envolve uma entrega total. Tem mais, Lucas 9, 23, é o grande desafio. Lucas 9, 23 é regra dessa sociedade também. Qual é a regra? A regra, irmãos, foi aquilo que nós falamos no início. Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ô irmão, não tem missão maior, não tem desafio maior na vida do que isso aqui. Negue-se a si mesmo. É isso que Deus está nos chamando. Como eu falei aqui no início, vamos fazer de tudo, vamos tomar as medidas necessárias para não nos contaminarmos, mas devemos estar pronto para morrer a qualquer momento. Esse é o negar-se a si mesmo. Eu estou posto na vontade de Deus. Então vamos trabalhar para que passemos todos sem nenhuma perda entre nós. Mas se alguém tombar aqui, qualquer um que tombar tem que tombar pronto, alicerçado em Deus. Nós não vamos buscar a morte, mas se for vontade de Deus, se Deus permitir, nós temos que estar prontos, partir, porque ou vai ser agora ou mais para frente. Isso é uma realidade. Enquanto Cristo não vier, isso não vai parar de acontecer. Nós, é claro que a gente quer viver a vida toda. Vai viver a vida toda. Aí você fala assim, mas qualquer pessoa vive a sua vida toda, você não sabe de que tamanho ela é, né? Mas nós vamos nos jogar para cima dela. Mas esse é o desejo de Deus. Negue-se a si mesmo. Como é que eu nego a mim mesmo? Eu só vou conseguir negar a mim mesmo quando eu conhecer Deus como Ele é, claro, dentro da minha limitação, e eu aprender a confiar nele, a fazer a vontade dele e não a minha. Eu não vou conseguir, então eu vou pedir a Ele que me dê a força para isso. Irmãos, tem que ter no nosso coração o desejo de pedir a Deus, Senhor, me ajuda a fazer a Tua vontade. Me ajuda a amar o Senhor de todo o meu coração. Que aí, como Miguel já pregou algumas vezes, quando você é sincero, você descobre que não ama. Nem de todo o coração, nem de toda a alma, nem de todo o entendimento. Eu entendo que posso amar Deus mais e ainda não amo. Se eu não conseguir, eu vou pedir a Ele. Me ajuda, Senhor. E a nossa oração vai ser essa. Não existe sociedade com Deus sem eu saber quem é Deus, sem eu aprender a confiar nele. Então, quando eu aprendo a confiar nele, eu sei que ele vai, como nós vimos na pregação na semana passada, ou nessa semana, que em Mateus 5, 6, 33, né? Que antes que não fica ansioso com o dia de amanhã, porque ele sabe o que nós precisamos, né? E já nos concede. Antes nós buscar o reino do céu, a sua justiça, porque as coisas que nós temos necessidade, ele providencia. Agora, isso só vai acontecer quando eu aprender a confiar nele completamente. E nós estamos postos diante desse desafio. Sociedade com Deus é um estilo de vida, em seus discípulos, aqui o que é? A definição de sociedade com Deus. Sociedade com Deus é um estilo de vida de um discípulo que reconhece e aceita o senhorio de Jesus Cristo e trabalha em sociedade com Deus, atuando como seu agente na administração dos seus negócios na terra. Isso inclui a fidelidade da administração do corpo, do tempo, dos dons espirituais, dos talentos, dos recursos do meio ambiente, do testemunho cristão, da família e da própria igreja. Então, essa sociedade com Deus me chama para viver um estilo de vida com Ele, aonde eu vou cuidar do meu corpo, sabendo que esse meu corpo pertence a Deus. E se eu cuido do meu corpo, o meu corpo vai ser um testemunho diante dos outros, ao meu redor, do cuidado de Deus e do amor de Deus comigo.
Se eu pego meu corpo, encho de tatuagem, encho de furo, encho de não sei o quê, ou eu como qualquer coisa que só vivo doente, isso vai ter uma imagem, isso eu vou passar uma imagem para alguém. Eu estou passando uma mensagem para alguém. Mas se eu cuido dele, não porque eu quero ser o bombadão, sabe? Não é o culto ao corpo. É o cuidar da minha saúde, do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Isso vai ter uma repercussão. Eu vou cuidar do meu tempo. O meu tempo não é vivido de maneira ociosa. E nem passo o tempo todo trabalhando, como diz o Roberto, né? Nem o tempo todo trabalhando sem descanso. Mas é dosando a coisa certa, o tempo certo, o tempo de dormir, o tempo de acordar, o tempo de trabalhar, sabe? Se a gente administra bem o nosso tempo, se a gente administra bem o nosso corpo, se a gente administra bem os nossos recursos que Deus nos permite adquirir aqui na terra, se a gente administra bem a nossa família, isso conta a favor de Deus, dessa propaganda de quem é Deus para aqueles que não conhecem. E a nossa convivência na igreja, a nossa presença na igreja é também uma propaganda de Deus para as pessoas que passam aí. As pessoas que passam aí ver essa igreja funcionando com determinado número de membros, se ela está cheia, se ela está vazia, isso é uma propaganda para Deus. Então, por isso que nós devemos congregar. Uma igreja completa, falando, ali é a igreja, um povo que se reúne para adorar a Deus. Mas se tem aqui, não sei quem mandou gatos pingados, não sei que gato pinga, é chuva de gato, né? Isso também vai ter uma imagem diferente para Deus. Mas, por isso nós estamos convidando, nós estamos nos adaptando para ter o culto dentro desse culto. Não, graças a Deus nós tivemos um problema até bom, né, Miguel? Que no sábado, a preocupação era se ia ter pessoas para adorar. Hoje nós temos uma preocupação que é limitar o número dos adoradores, né? Pelo menos isso é no aspecto positivo. Deveria ser também na quarta, deveria ser no domingo, mas nós já estamos no lucro com relação a isso aí. O que precisamos agora é que a nossa adoração ela seja em espírito e em verdade. Nós já estamos aqui, nós estamos na presença desse Deus, e diante desse Deus, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Irmãos, a todos que Deus chama à existência, Ele propõe essa sociedade. Na verdade, nós já somos sócios de Deus de maneira automática. A questão é, nós somos bons ou maus sócios? Somos sócios honestos ou desonestos? Por quê? Porque tudo que nós utilizamos é recurso desse sócio. Todo mundo que passa pela existência usa o que é de Deus. E o que é a sociedade? A sociedade que ele nos propõe é, filho, eu quero que você reconheça que eu sou o dono de todas as coisas. Como é que eu faço isso? Dentro dos seus recursos, além das questões da administração do corpo, do tempo, que nós falamos aqui, aí vem a questão da finança. Veja que essa finança entra num detalhe. Eu quero que você, dos recursos que você tenha, 10% você devolva para mim. E, gente, o que é essa devolução de dízimo? Essa devolução de dízimo é Deus mantendo essa máquina da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho para alcançar a outros. Nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus chega e, quando a gente falha nesse reconhecimento, Ele diz que todas as nações roubam a Ele. Roubam em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu deixo de praticar isso, eu estou dizendo que eu sou um sócio desonesto. Eu uso o recurso desse sócio, mas não reconheço ele como soberano na minha vida. Vivo como se fosse tudo meu, mas na verdade é dele. E eu não conto isso para ninguém, e eu não reconheço isso na minha vida. Quando eu deixo de cuidar do meu corpo, quando eu deixo de cuidar da minha família, quando eu abro mão do meu testemunho, quando eu deixo de adorar, quando eu deixo de devolver dízimo, quando eu deixo de devolver oferta, na verdade eu estou falando isso abertamente. Não reconheço Deus como nada. E quando eu faço de maneira parcial, eu também estou dizendo que não sou tão honesto assim, que eu sou desonesto, que eu não confio nele de todo o meu coração, porque eu só faço parte, aquilo
Então quem está no controle sou eu, não é ele. Eu faço o que eu acho que deve fazer, mas não é como ele quer, é como eu quero. Isso não é sociedade. Sociedade majoritária é você reconhecer Deus como soberano. Não tenho nada e ele me chamou para viver nessa condição. E quando nós... O pior, sabe o que é o problema? É que nós não temos estrutura para obedecer. Não temos estrutura para obedecer. Mas nós temos Ele, o próprio Deus, que nos ajuda, promete ajudar. E a gente se recusa a pedir essa ajuda. O problema de tudo é se recusar a pedir essa ajuda. Em Mateus 28, 18, vamos encerrar aqui. Vou pedir a irmã Nena para ler aí, Tom. A irmã Nena vai ler Mateus 28, 18 a 20. De 18 a 20, irmã. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis a missão do Estado, né? É para isso que Deus estabeleceu a sociedade. Todos os seus sócios são incumbidos a cumprir isso aqui. E de anunciar a minha sociedade aos outros, né? A todas as nações, todas as tribos e a língua, ensinando a guardar essas coisas. Porque eu estou convosco todos os dias. O recurso que ele nos pede é justamente para tocar essa máquina. A máquina da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado com recursos. Então, dízimos e ofertas, ela entra nisso aqui. O nosso tempo é dado isso aqui. E ele convida a mim e a você. Sermos sócios fiéis, sócios honestos, reconhecendo que quem somos e quem ele é. Então, meus irmãos, nós vimos aqui quem é Deus, não foi? Agora eu quero mostrar quem somos nós, para a gente fechar. Eu disse que era o último verso, mas o último é agora. Vamos mostrar quem somos nós. Malaquias 3. Não é Malaquias, não. Malaquias é Deus chamando que todas as nações roubaram o Senhor. É Isaías 40. Isaías 40, cadê? Você anotou onde? Não anotou, não foi? Anotei. Isaías 40, 15 a 18. Isaías 40, 15 a 18, mostra quem somos. Nós vimos Deus, o dono de todas as coisas, dono da prata, do ouro e tal, e agora quem sou eu? Eu estou aqui representado. Eu quero que você se veja representado aqui, nesse verso. Isaías 40, de 15 a 18. Quem está com a voz potente aí para ler? Eis que as nações são consideradas por ele como um trigo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como povos que se levantam. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para colocá-lo. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Como um vaso. É até o 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Olha só, Deus é nessa magnitude que nós vimos, e as nações, eu quero que você se encontre lá no meio dessas nações. As nações são como um pingo que caiu de um balde. Se as nações são como um pingo que cai de um balde, descomparado a Deus,
Quem sou eu no meio desse pingo? Não, diz que as nações, ele considera as nações, em termos de grandeza, com relação a ele, é menos do que nada. Calcula aí, Licinha, quanto é? Menos que nada, gente. Então, Deus, ele é tudo, nós somos nada, e ele consegue valorizar esse nada e chama para ser seu sócio, para ser seu representante. E eu me recuso. Ele me dá o que há de melhor: vida eterna. Filho, eu vou te dar vida eterna, sem doença, sem sofrimento, ao meu lado, você vai me conhecer. E eu me recusar a isso, para quê? Por alguma coisa melhor? Não tem nada melhor. Não, só para obedecer a minha natureza. Não, é para seguir a minha natureza, eu não abro mão dela, de fazer o que eu gosto, eu sou desse jeito. Deus vai se adequar a mim, e eu não quero me adequar a Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Ele nos ajude a refletir sempre quem somos, porque somos tão tardios em obedecê-lo. E se você for como eu, coração duro, ore a Deus pedindo que lhe transforme dia a dia, porque tem sido a minha oração. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me transforma, me torna mais parecido com o Senhor, me dá poder de decisão na hora de decidir ao Teu lado. Se você for um crente desse teimoso, irmão, que sente a dificuldade em fazer a sua vontade, eu convido você a se unir a mim nessa oração, nesse pedido de transformação, porque Ele é rico em perdoar. Ele, apesar de sermos assim, Ele quer nos salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta. Então, se Ele me chamou das trevas para essa luz, chamou a você, é para que nós tenhamos vida e vida em abundância e tenhamos vida eterna. Que possamos pedir a Deus que nos ajude a obedecer em tudo o que for da sua vontade. Nós temos ainda um louvor? Então vamos ouvir o louvor nosso Deus essa manhã. Som. Agora sim, que Deus maravilhoso nós temos, né, gente? A gente tenta imaginar, mas nós não somos capazes de imaginar o Criador e administrador de todas as coisas. Meditem na letra dessa canção que fala sobre esse Deus. Nessas férias, meus... A cruz se ergue, sobre ela se revela dor e angústia suportados pelo amor. Criador e criatura separados pela culpa que o pecado decretou. Sopra o vento carregando a opressão, leva o pó que cobre o rosto da omissão. E em 3 dias o universo silenciou, para enfim ouvir a voz do seu Senhor. Ninguém pode deter
seu poder é sem igual. Todos irão saber que ele em breve voltará. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive, em breve se levantará. Em glória e poder, em glória e poder. O sol que nasce entre as nuvens declarou que um novo tempo como nunca começou. A dor outrora triunfante se esvaiu. O Cristo vivo para sempre ressurgiu. Ninguém pode deter, sua força é sem igual. Todos irão saber que ele em breve voltará. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive, em breve se levantará. Em glória e poder, em glória e poder. Ele vive e para sempre reinará. Vive em glória e poder. Ele vive para sempre reinará. Em glória e poder. Em glória e poder. Amém? Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso mantenedor, nosso Salvador, louvado e exaltado seja para sempre o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo despertar com vida, manhã do teu santo dia, pelo teu Santo Espírito ter nos trazido à tua casa, por ter falado aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a tua grandeza, a tua santidade, o teu senhorio em nossas vidas. E ajuda-nos, ó Deus, a viver esse privilégio de sermos chamados para sermos teus filhos, teus sócios, teus representantes aqui na terra. Obrigado, ó Deus, pela responsabilidade da mensagem do Evangelho a compartilhar com o nosso semelhante. Nos dá coragem, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá facilidade para falar do teu amor. Mas, acima de tudo, Senhor, nos dê o teu Santo Espírito para vivermos essa verdade. Consagra o teu povo, Senhor. Consagra o teu povo para testemunhar de ti nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nos enche com teu Espírito, ó Deus. Põe nos nossos lábios a palavra verdadeira, a palavra de conforto, de esperança, com a qual devemos abordar os nossos vizinhos, os nossos amigos. Que o tema das nossas mentes, nossa palavreada, seja a salvação. Ordena os teus anjos, Pai, para que estejam ao nosso redor, nos guardando nesses dias maus. Para que se cumpra a tua palavra, quando diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó Deus, aceita-nos, Senhor, ao teu lado. Despede a tua igreja na tua presença, Senhor. Nós estamos saindo deste templo, mas não estamos saindo da tua presença. Continue falando aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, nos curando para a honra e glória tua. Nos traz à tarde para continuar o louvor e a adoração aqui no culto na tua presença, no culto jovem, mas que venhamos aqui te adorar na beleza da tua santidade. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.